Muito bem, irmãos, essa é a quarta e última mensagem da série Coração Frio. Uma série curta e tentando ser bem prático, sempre explorando exemplos bíblicos e tentando aplicar para os dias de hoje. Os 3 primeiros subtemas foram o que é um coração frio, identificando um coração frio ou um esfriamento. Terceiro, causas de um coração frio, e hoje a última, esquentando o coração, ou dizendo de outra forma, evitando esfriar o coração. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 49, numa frase do Senhor Jesus Cristo, um pouco difícil, que tem causado alguma diferença em interpretação, mas estudando com certo cuidado, dá para perceber que há uma maioria de estudiosos tendendo a uma forma de interpretar que eu vou comentar com vocês. Lucas 12, 49, o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Vamos orar. Senhor Deus, peço a tua ajuda na exposição da tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a todos e possamos esquentar esse coração que tem uma tendência grande de esfriar, porque está muito em contato com a nossa própria carne, com o mundo, e sendo muito assediado pelo teu inimigo, pelo diabo. Então nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, amém. O que ele quer dizer aqui? É interessante que o fogo, ele destrói alguns materiais e ele purifica outros. Coloca uma folha de papel no fogo e rapidamente ela vai se consumir. Coloque uma barra de aço no fogo e ela vai se purificar. Na própria Bíblia é interessante observar esses dois fenômenos que ocorrem com alguma coisa exposta ao fogo, ou diversos materiais expostos ao fogo com resultados diferentes. Tanto que o fogo é símbolo de julgamento, de condenação, de destruição, num certo sentido, e ele é símbolo também de purificação. Existem passagens claramente identificáveis com os dois tipos de consequência à exposição ao fogo. Então tudo indica que a ideia aqui que o Senhor Jesus Cristo quis transmitir é a consequência dupla que o ministério dele na terra teria. O ministério dele, vamos dizer, iniciado na terra e continuado no céu após seu retorno. Consequência dupla: julgamento dos que se incitarem contra ele, dos que recusarem a aceitar a mensagem dele, dos que se recusarem a se dobrar diante dele, julgamento, condenação, e a Bíblia às vezes usa a palavra destruição para os que vão para o inferno, apesar de que não há uma destruição existencial, como nós sabemos, mas a ideia de um estrago total, de uma falta de serventia, de deterioração extrema. Então a Bíblia usa esse termo para os que são condenados também, esse termo destruição. Então, julgamento, condenação dos que resistirem a ele, a Cristo, e purificação dos que aceitarem a Cristo pelo dom da fé, se arrependerem de seus pecados, se converterem e passam a ser santificados pelo Espírito. Esse processo de santificação do Espírito Santo é um processo perfeito de purificação também. Então a ideia em que a maioria dos estudiosos bíblicos tende é esta: um efeito duplo quanto ao fogo
que ele veio trazer para a terra. E curioso é que ele expressa um profundo desejo de que já estivesse acontecendo. Eu gostaria que esse fogo que eu venho derramar sobre a terra já estivesse ardendo, já tivesse, as consequências já estivessem sendo vistas plenamente. Então vamos deixar de lado o aspecto da condenação dos que rejeitarem a Cristo e vamos nos concentrar no aspecto da purificação pelo fogo, no caso o fogo do Espírito que habita em nós, para a nossa santificação. Então podemos dizer que ele anseia para que o fogo da purificação estivesse logo ardendo em cada crente. Aí começa a ficar mais claro para nós, uma aplicação do que ele está dizendo aqui. Você imagina o Senhor Jesus Cristo orando nos seus olhos e dizendo: como eu gostaria que você estivesse ardendo de zelo por mim, como eu gostaria que o trabalho de purificação do Espírito Santo na sua alma, de depuração das coisas que não prestam, de limpeza, como eu gostaria que esse processo estivesse muito adiantado em você. Totalmente próprio esse pensamento, e acho que estimulante. O que você diria? Qual seria a sua reação primeira? Como eu gostaria que você estivesse ardendo de zelo por mim, meu filho. Mas Senhor, eu estou. Pois é, Senhor, é que eu ando meio frio, né? Duas reações, talvez haja uma variação de reações entre uma e outra, mas em termos extremos, seriam essas duas. Senhor, eu estou ardendo de zelo por ti, pelo menos nessa situação, sou fraco, vario muito, mas hoje eu estou ardendo de zelo por ti. Posso arder mais, esse zelo ainda é pouco perto do que eu poderia ter e tal, mas Senhor, eu não posso dizer que eu não estou ardendo e vibrando por ti, não. Maravilha. Mas tão real quanto isso e tão prático. O que eu quero dizer prático é tão certo que iria acontecer com o percentual de crentes era o outro, de olhar para baixo, encabulado, e dizer: Senhor, eu estou não. Como tem um amigo que diz: não vou nem mentir, né? Senhor Jesus, eu não vou nem mentir. Eu não estou mesmo ardendo de zelo por ti, não. Como fazer para esquentar o coração? Ou para não permitir que ele esfrie? Eu poderia examinar as 3 pregações anteriores desta série, examinar causas e características de um coração frio e dizer o contrário. Claro, para não esfriar o coração, por exemplo, não fique muito influenciado pelo mundo, porque isso é um esfriador de coração. Então se afaste do mundo e vai esquentar o coração, é válido. Mas eu vou chegar aí por outro caminho. Eu preferi tomar um caso real na Bíblia e tirar algumas lições, porque essas lições vão tocar em pontos básicos que eu já comentei de esfriamento. Agora ao contrário, vamos a Lucas 24, 13 a 35, uma passagem interessantíssima, em que eu vou ter vontade, eu sei, de parar e explicar e aplicar um bocado de coisas, mas eu não vou fazê-lo, porque eu quero concentrar apenas num aspecto. Lucas 24, 13 a 35, a famosa conversa do Senhor Jesus Cristo ressurreto com os 2 discípulos dele, que estavam andando, saindo de Jerusalém para pelo caminho da cidadezinha de Emaús. Então diz assim: naquele mesmo dia, que dia? Dia da ressurreição de Cristo. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus ressurreto, hein?
Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, é incrível essa pergunta dele, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Para quem ele perguntou? Como a gente dá fora na vida, né? Discípulo dele, né? Ele lhes perguntou: quais? Ele entrou no jogo, ele entrou no clima. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha que elogio lindo que ele faz a Jesus mesmo, né? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou o Cristo padecesse? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Observem as circunstâncias em que eles estavam quando o coração ardeu, que obviamente é a chave desta passagem e o ponto que eu quero enfatizar: o coração ardendo. Nosso tema é coração quente. Estavam mexidos emocionalmente com a morte de Jesus, versículo 17. O que houve? Vocês estão aí conversando. Eles pararam e ficaram tristes. Reação forte. Eles estavam muito sensíveis emocionalmente com a morte do mestre deles. Estavam na companhia do próprio Jesus. Foram expostos às Escrituras detalhadamente. Por quem? Andavam fracos de entendimento espiritual e de confiança na palavra de Deus. Cada observação dessa, 4, dá uma lição, acho que muito valiosa para o dia de hoje. Nós aplicarmos para nossa temperatura espiritual. Primeira, ter tristezas pode ser bom para a sensibilidade do coração.